No dia 9 de fevereiro de 1994, paramédicos levaram Glória Ramírez, de 31 anos, para o pronto-socorro do Riverside General Hospital, na Califórnia. 45 minutos depois de chegar ao local, Glória estava morta e 23 funcionários do pronto-socorro ficaram doentes após serem expostos ao odor tóxico que irradiava do corpo dela. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós vamos ter um mistério da medicina. Olha aí. Aqui para vocês. House. É um caso muito, muito estranho, porque as circunstâncias da morte da Glória, não exatamente de que ela morreu, né? Mas tudo que aconteceu naquela noite, naquele hospital, até hoje é incompreensível. Mesmo com a medicina já tendo avançado tanto desde 94, já se passaram 30 anos. Mas antes, aqui é o Alexandre, para falar que esse podcast, esse episódio, ele é patrocinado por pessoas nada tóxicas, que são os nossos apoiadores. Isso aí. São eles que ajudam esse podcast a continuar existindo do jeitinho que você, ouvinte, ama. Então, se você, ouvinte, quiser vir pro lado não tóxico da podosfera... Excelente. Se você... dá uma olhada lá na Aurelo ou no Apoia-se, procura Detetive do Sofá, faz o seu apoio, é muito importante. E ajude a manter esse podcast livre de toxinas. Isso aí, excelente. Eu tô falando muito tóxico, toxinas, e vai ficar muito claro ao longo do episódio. Sim. Mas agora sim, sem mais delongas, Marcela, me conta o que aconteceu com a Glória. A Glória Ramírez foi uma mulher de 31 anos que a vida toda morou na cidade de Riverside, na Califórnia. Ao contrário da sua morte um tanto turbulenta, a Glória teve uma vida bem tranquila e normal. Segundo quem a conhecia, ela era uma mulher muito simpática, sorridente, que fazia amizade com muita facilidade. Os pais da Glória eram mexicanos. O pai dela era mecânico de automóveis e a mãe era dona de casa. A Glória também tinha 2 irmãos e a família era muito unida, como, todas as famílias latinas tendem a ser. Ela abandonou o ensino médio e teve vários empregos ao longo dos anos. O mais comum deles era de atendente em restaurantes de fast food. A Glória conheceu um homem chamado Ángel Arciniega, um trabalhador de manutenção, em um parque à beira do rio no ano de 1978. Segundo o Ángel, ele viu a Glória nadando e se apaixonou perdidamente. O casal ficou junto pelos próximos 8 anos e tiveram 2 filhos, uma menina chamada Evelyn e um menino chamado Buddy. Na verdade, o nome dele era Ángel Jr., mas por algum motivo chamavam ele de Buddy. E a Glória amava ser mãe. Parecia que ela tinha encontrado a sua vocação depois que os filhos nasceram. Ela sempre era voluntária nas escolas das crianças, cozinhava biscoitos, muffins e brownies para as bake sales, que geralmente acontecem nas escolas americanas, na turma dos filhos. E nas horas vagas, ela ainda decorava presilhas de cabelo para Evelyn e para as amiguinhas dela. Depois que o relacionamento da Glória e do Ángel terminou, ela se mudou com os 2 filhos para um apartamento construído no terreno da casa dos pais dela. A Glória e o Ángel continuavam tendo um relacionamento amigável e ele continuava presente na vida dos filhos. Meses depois da separação e dessa mudança, a Glória conheceu outro homem, chamado Johnny Estrada, por quem ela se apaixonou. Quando ela morreu, os 2 estavam noivos e a Glória estava prestes a realizar o sonho de se casar.
porque ela teve um relacionamento de 8 anos com um Angel, mas ela nunca tinha sido casada antes. 6 semanas antes da sua morte, a Gloria tinha sido diagnosticada com câncer do colo do útero em estágio avançado. Em 1991, 3 anos antes, ela tinha sido tratada no Riverside General Hospital depois de ser vítima de um estupro, e foi feito um exame preventivo na Gloria, que apresentou um resultado anormal. As mulheres sabem que quando a gente vai no ginecologista fazer o preventivo, tem que voltar lá uns 20 dias depois para pegar o resultado do exame e para ter certeza que está tudo bem. E essa foi a orientação que a Gloria recebeu na época. Mas ela não voltou. Talvez ela não tenha tido tempo, talvez ela tenha achado que não era importante, ou talvez até toda essa situação do estupro a tenha deixado abalada e ela simplesmente não quis voltar naquele hospital. Eu não sei. Mas, se a Gloria tivesse ido buscar o resultado, ela teria descoberto que ela estava com câncer ainda bem no início. Ela teria começado logo o tratamento e as suas chances de cura seriam de mais de 90%. Infelizmente, como demorou quase 3 anos para a Gloria voltar até o hospital, já quando ela estava perdendo peso e se sentindo mal por causa da doença, o câncer já tinha avançado muito e já não tinha mais o que fazer. Por volta das 8h15 da noite do dia 19 de fevereiro de 94, a Gloria estava passando mal e a família dela chamou uma ambulância para levá-la até o hospital. A Gloria estava sofrendo de taquicardia e apneia respiratória e estava começando a apresentar também confusão mental. Os paramédicos chegaram e ela foi levada para o pronto-socorro do Riverside General Hospital. Na ambulância a caminho do hospital, os paramédicos inseriram um acesso intravenoso no braço da Gloria e até chegaram a derramar um pouco de sangue nesse processo. Isso vai ser importante depois, Alexandre, por mais estranho que pareça. Quando chegaram ao hospital, a Gloria ainda estava alerta e conversando meio que incoerentemente, sabe? Mas pelo menos ainda estava conversando. Uma paciente com câncer terminal, como era o caso da Gloria, não era nenhuma novidade para a equipe do pronto-socorro. A Gloria passou imediatamente pela triagem para ser atendida. A primeira coisa que foi feita para socorrê-la foi aplicar uma solução intravenosa de Ringer com lactato. Esse é um procedimento padrão para tentar estabilizar possíveis deficiências sanguíneas e eletrolíticas. Em seguida, a equipe do pronto-socorro sedou a Gloria, dando injeções de diazepam, midazolam e lorazepam. Logo depois, eles tiveram que realizar a ventilação por AMBU, ou BVM, para tentar estabilizar a paciente. Esse método utiliza oxigênio 100% e força esse ar purificado diretamente para os pulmões da pessoa. E como nem isso parecia estar funcionando para voltar a regular a respiração da Gloria, os médicos precisaram usar um desfibrilador. Mas, quando eles abriram a blusa da Gloria para fazer a desfibrilação, os médicos notaram que o tórax dela estava coberto por uma substância meio oleosa, meio esquisita que eles não sabiam identificar. O caso da Gloria só foi ficando mais estranho desse ponto em diante. Uma enfermeira, chamada Susan Kane, instalou um catéter no braço da Gloria e coletou o sangue dela com uma seringa para mandar para a análise. Quando a Susan tirou a seringa do catéter, ela sentiu um cheiro muito ruim, que parecia de amônia, vindo da ponta daquela seringa. A Susan, então, entregou a seringa para Maureen Welch, uma terapeuta respiratória, para que a Maureen também sentisse o cheiro estranho. Enquanto isso, a Susan se aproximou da Gloria para tentar rastrear a fonte daquele odor. Antes de iniciar a administração intravenosa, a Susan não tinha notado nenhum cheiro incomum.
E vocês devem lembrar que quando os paramédicos estavam levando a Glória de ambulância para o pronto-socorro, eles inseriram um acesso intravenoso no braço dela e derramaram um pouco de sangue. E os paramédicos não sentiram nenhum cheiro vindo do acesso ou da Glória. O cheiro começou ali, no pronto-socorro mesmo. Viu por que era importante? A Maureen Welch cheirou a seringa e concordou que havia, sim, um cheiro bem forte de amônia. Ela entregou a seringa para uma terceira pessoa, a médica residente Julie Gorczynski. E a Julie, além do cheiro estranho, notou também que havia umas partículas esbranquiçadas flutuando no sangue da Glória. O médico Humberto Ochoa, que era o responsável pelo pronto-socorro naquela noite, também observou essas partículas peculiares e deu uma quarta opinião de que a seringa cheirava a amônia sim. A Susan Kane, a enfermeira que foi a primeira a sentir aquele cheiro, começou a passar mal. Ela ficou enjoada, zonza, a vista começou a escurecer e ela saiu de perto da Glória porque estava sentindo que ia desmaiar. Ela foi em direção à porta do pronto-socorro e assim que ela abriu a porta para sair dali, ela desmaiou. Felizmente, alguns enfermeiros tinham notado que a Susan não estava bem e conseguiram segurá-la para impedir que ela batesse com a cabeça ou algo parecido. Logo em seguida, a residente Julie Gorczynski também desmaiou. Ela foi colocada numa maca e ela estava sendo retirada ali do local quando a Maureen Welch começou a apresentar os mesmos sintomas da Susan e também desmaiou. A Maureen foi quem demorou mais para ficar totalmente inconsciente, sabe? Primeiro ela só começou a ficar tonta, enjoada e tal, sentir que ia desmaiar, e ela deitou no chão para, não evitar a queda, que é uma das coisas mais perigosas do desmaio. Ela sentiu que estava vindo. Nisso que ela deitou, ela falou que ela parou de sentir os membros inferiores e superiores dela. Então, ela não conseguia mais sentir as pernas nem os braços. Nossa. Ela desmaiou depois disso, né? Perdeu a consciência. Ficou um tempo ainda internada e demorou alguns dias para ela voltar a sentir os membros do corpo de novo. Para ela voltar a conseguir mexer, os braços, as pernas, os pés e as mãos. Foi muito estranho. Mas ela nem foi quem ficou pior, não, tá? A essa altura, todo mundo que estava perto da Glória já estava passando mal. O Humberto Ochoa, que era o responsável do pronto-socorro, ordenou a evacuação da área de emergência e ordenou também que todo mundo que estava lá, funcionários e pacientes, se reunissem do lado de fora do hospital, no estacionamento aberto, onde todos tiveram que se despir até ficarem apenas com as roupas de baixo. E as roupas dessa galera toda foram colocadas em sacos de materiais perigosos. A Glória permaneceu em uma maca dentro do pronto-socorro. Uma pequena equipe rapidamente vestiu os equipamentos de proteção individual contra materiais perigosos e voltou lá para dentro para dar à paciente a pouca ajuda que ainda restava. Eles fizeram reanimação cardiopulmonar até às 8h50 da noite, quando o médico declarou que a Glória Ramírez estava morta. Tomando total precaução, a equipe selou o corpo da Glória em múltiplas camadas de mortalhas, selou-o num caixão de alumínio e o colocou numa seção isolada do necrotério. Em seguida, uma equipe especializada em detectar materiais perigosos entrou no pronto-socorro para vasculhar o local em busca de vestígios de qualquer substância que tivesse sido liberada lá dentro e que pudesse ter causado efeitos tão desconcertantes em tantas pessoas. Mas eles não encontraram nada. Os funcionários do hospital de Riverside estavam completamente chocados com os acontecimentos daquela noite. Eles com certeza não imaginavam que teriam que tratar vários dos seus próprios colegas. 5 trabalhadores foram hospitalizados, incluindo a Susan, a Julie e a Maureen. E de todos eles, a Julie foi quem mais sofreu. Ela, inclusive, teve que passar 2 semanas na UTI.
Mais tarde, pelo menos 15 pessoas disseram aos investigadores que sentiram um cheiro estranho no pronto-socorro. Das 12 pessoas que sentiram enjoo por causa do odor, a maioria reclamou ainda de tonturas, náuseas, dores de cabeça e dificuldade para respirar. A maioria dos funcionários do pronto-socorro disse que tinha sentido um cheiro de amônia no ar, enquanto os outros descreveram um odor semelhante a gás, um cheiro de alguma coisa química. Os patologistas de Riverside tiveram que enfrentar uma tarefa assustadora e perigosa: realizar a autópsia daquele corpo que tinha feito todo mundo passar mal. Em trajes herméticos, 3 patologistas realizaram o que poderia ter sido a autópsia mais rápida do mundo. 90 minutos depois, eles saíram de uma sala de exames selada com amostras de sangue e tecidos da Glória Ramírez, juntamente com o ar de dentro das mortalhas e do caixão de alumínio. Eu vou entrar em mais detalhes sobre a autópsia daqui a pouco. Mas o resultado dessa autópsia e dos testes toxicológicos subsequentes não encontraram nada. Não havia nada remotamente anormal que pudesse explicar como uma paciente com câncer poderia ter causado tudo aquilo. A causa da morte da Glória, segundo os patologistas, foi uma parada cardíaca causada por insuficiência renal. Uma coisa muito simples, né? Normal, né? Para o legista do condado de Riverside, o Scott Hill, o caso deveria ter acabado ali. Não havia nenhuma evidência ligando os odores misteriosos à causa da morte da Glória, e qualquer subproduto que tivesse no ar do pronto-socorro não contribuiu para a morte da mulher. Esse problema deveria ser resolvido pelo hospital por conta própria. Mas o legista de Riverside estava sob imensa pressão pública para identificar a substância nociva presente no pronto-socorro, para ao menos garantir ao público que aquilo não aconteceria novamente, porque as pessoas ficaram com medo de ir até hospitais em geral e principalmente até aquele hospital. Porque a gente conhece a Glória como a mulher tóxica, né? Então a gente tem essa noção de que veio da mulher. Mas naquela época podia ter vindo do hospital, né? Você não sabe o que aconteceu, podia ter sido alguma coisa na sala do hospital, podia ter sido um vazamento de gás, podia ter alguma coisa radioativa, sei lá, vazando. Então eu imagino que as pessoas queriam saber, precisavam saber o que estava acontecendo. O legista do condado, o Scott Hill, trabalhou com o hospital, o departamento de saúde, o laboratório de toxicologia e a família da Glória para tentar chegar a algum tipo de conclusão razoável. A família da Glória não tinha ideia de qualquer substância estranha que ela tivesse ingerido ou tivesse sido exposta e que pudesse desencadear tal efeito tóxico. O laboratório de toxicologia já estava perdendo a cabeça. Eles nunca tinham visto um caso como esse, nunca tinham nem ouvido falar de algo assim. E o departamento de saúde saiu pela tangente, nomeando uma equipe de 2 pessoas, as cientistas Ana Maria Osório e Kirsten Waller, para entrevistar todas as pessoas que estiveram no pronto-socorro em 9 de fevereiro de 94. Elas traçaram o perfil dessas pessoas tão detalhadamente que as 2 cientistas até compararam o que todo mundo tinha comido no jantar naquela noite e quem não tinha nem jantado. Quando essa investigação terminou, veio a conclusão mais bizarra desse caso todo. Histeria em massa. Ok. Isso é algo raro. Muito raro. Eu adoro quando alguém determina que é isso. Porque mesmo que tenha sido isso mesmo, não nesse caso, mas em vários outros casos, é difícil de acreditar. Imagina nesse caso. A histeria teria sido dos médicos, né? Dos médicos. Que caíram mal. A Ana Maria e a Kirsten concluíram que não havia nenhum tipo de gás ou substância venenosa no pronto-socorro. Na opinião delas, a única explicação possível era que as 23 pessoas que passaram mal simplesmente tinham imaginado que estavam doentes. Algumas dessas pessoas tinham uma imaginação tão fértil que foram até parar na UTI. E o pior de tudo é que essa investigação foi extremamente machista,
mesmo tendo sido feita por 2 cientistas mulheres. Afinal, elas chegaram a essa conclusão após observarem que as pessoas afetadas tendiam a ser mulheres em sua maioria, e que todas essas mulheres tinham análises sanguíneas normais após a exposição ao tal odor estranho. A Julie Gorczynski ficou muito puta da vida. Ela negou ter sido afetada por uma histeria coletiva e apontou seu próprio histórico médico como prova. Após a exposição ao odor que emanava do corpo da Glória, a Julie não só passou 2 semanas na UTI com problemas respiratórios, como ainda desenvolveu hepatite e necrose vascular nos joelhos. Ela teve que andar de cadeira de rodas por meses. E depois ficou andando ainda por muito tempo com muletas por causa dessa necrose que destruiu as rótulas dos joelhos dela. Nossa. O caso da Julie foi muito, muito sério. Mas, de qualquer forma, esse foi o relatório que o Departamento de Saúde entregou para o legista do condado de Riverside. Enquanto o legista, o Scott Hill, lutava para controlar os danos, alguns dos profissionais de saúde que quase morreram após atenderem a Glória iniciaram processos por difamação contra o hospital, o Departamento de Saúde e as 2 cientistas que elaboraram a conclusão da histeria em massa. Claro que a Julie foi uma dessas pessoas. Ela pediu $6 milhões em danos físicos e morais. O processo desses profissionais de saúde, no entanto, foi resolvido num acordo, e nós não sabemos quanto a Julie recebeu, por exemplo. A história da mulher tóxica de Riverside ganhou as manchetes em todo o mundo. Os funcionários do hospital, surpresos, não tinham como explicar o que aconteceu. Repórteres intrigados de jornais e emissoras de TV vieram de todo o país, atraídos pelo que apelidaram do mistério médico do século. As autoridades de saúde não correram nenhum risco quando chegou a hora de fazer a autópsia do corpo da Glória. Com a ajuda de especialistas da Agência Estatal de Proteção dos Trabalhadores, foram tomadas medidas muito elaboradas para proteger o patologista e a sua equipe de quaisquer produtos químicos estranhos que pudessem estar escondidos no cadáver da Glória. Dentro do escritório do legista do condado de Riverside, uma câmara especial foi construída para que os 4 homens que lidariam com o corpo ficassem isolados do resto do mundo. Eles usaram trajes de proteção de nível A, equipamentos semelhantes aos trajes usados por especialistas na limpeza de derramamentos tóxicos. Tipo, as pessoas que foram lá em Chernobyl, sabe? As roupas que eles usaram para chegar perto da Glória era nesse nível. Aquela hazmat suit, né? Pois é. E fora dessa câmara, 4 membros da equipe de materiais perigosos do condado assistiram à autópsia através de um monitor de vídeo. Eles também usavam trajes de proteção e estavam prontos para resgatar a equipe que estava dentro da câmara com o corpo, caso surgissem problemas. É uma coisa meio alien, né? Coisa de filme de ficção científica mesmo. Você ter que se proteger todo, não deixar nem um buraquinho no traje para entrar em contato com contágio de epidemia também, Sim, né? Além disso, 3 caminhões de bombeiros ainda estavam por perto, prontos para entrar em ação se fosse necessário. O que os bombeiros iam fazer, eu não sei. Tacar água. É tipo, tacar água. Ou então, se o corpo da mulher virar um zumbi e levantar, tem mais gente para controlar a situação? Eu sei lá. O clima era muito tenso no local. Mais de 50 repórteres se reuniram para acompanhar os acontecimentos. Repórter não tem medo, né? Não. Jornalista só se fode. Já falei isso várias vezes aqui. Durante uma coletiva de imprensa no porão do escritório do legista do condado, um repórter gritou para as autoridades: "Do que vocês têm medo?" E o legista, Dan Cupido, gritou de volta: "Do desconhecido." Caraca. É muito frase de filme. Sim. Ao cair da noite, repórteres e equipes de filmagens foram agrupados atrás de uma fita de isolamento policial, aquela fita amarela, do outro lado da rua do escritório do legista.
Eles esperaram ansiosamente com os seus cadernos e gravadores nas mãos pelo início da autópsia. Dentro do escritório do legista, Charles Cox, o gerente distrital da Agência Estatal de Proteção dos Trabalhadores, e o Tom Krantjevik, um inspetor da mesma agência, examinaram a câmara onde seria feita a autópsia e o equipamento de emergência, verificando se estava tudo em ordem. Os 2 homens tinham ajudado na elaboração do plano de autópsia e o analisaram cuidadosamente com os legistas alguns dias antes. Era a função deles garantir que as pessoas que entrassem na câmara estivessem tão protegidas quanto possível, e, por lei, a autópsia não poderia começar até que o Charles e o Tom dessem a aprovação. Mas, pouco antes da autópsia começar, o legista do condado, o Scott Hill, ordenou que os homens da Agência Estatal de Proteção dos Trabalhadores fossem embora. O Charles e o Tom protestaram, dizendo que estavam ali em conformidade com a lei estadual e que a autópsia não poderia prosseguir sem a aprovação deles. Mas os seus protestos não fizeram diferença. A pedido do Scott Hill, um sargento da polícia de Riverside escoltou o Charles e o Tom para fora da propriedade. Ok. E é claro que a autópsia foi feita mesmo assim, né? Mesmo sem a aprovação dos agentes. Foi nesse momento, segundo o Charles Cox, que tudo no caso da Glória Ramírez pareceu mudar. O Charles era um veterano que já estava há 12 anos na Agência Estatal de Proteção dos Trabalhadores e ele declarou o seguinte: "Nunca encontrei tamanha hostilidade em todos os meus anos na agência. Enquanto éramos conduzidos para fora da propriedade pelo sargento da polícia, tive a sensação de que algo muito grave havia acontecido naquele hospital e que o legista sabia exatamente o quê. Eles queriam que saíssemos de lá porque tinham medo de que pudéssemos descobrir o que realmente aconteceu no hospital naquela noite." Durante um mês depois da sua morte, os parentes enlutados ligavam regularmente para o escritório do legista perguntando quando o corpo da Glória seria liberado. A família também queria fazer uma autópsia independente do corpo e, depois disso, queriam enterrá-lo. Mas a resposta que eles finalmente receberam do condado foi um processo contra eles. Sim, o condado processou a família da Glória Ramírez. Nossa. O condado de Riverside queria que um juiz ordenasse que a família seguisse o mesmo protocolo extraordinário de autópsia, aquele com uma câmara fechada e pessoas em trajes de risco, com um bombeiro esperando do lado de fora e tal. Só assim, se a família e o legista particular contratado por eles concordassem em fazer a autópsia independente nessas condições, que o condado liberaria o corpo da Glória. Mas foi revelado durante as audiências desse processo que o gabinete do legista do condado de Riverside realizou secretamente uma segunda autópsia no cadáver da Glória, várias semanas após a morte dela. E nessa segunda autópsia, eles não seguiram nenhuma daquelas medidas de proteção originais que eles estavam exigindo da família Ramírez. Sob pressão para explicar as suas ações, os legistas disseram que não tinham terminado a autópsia da primeira vez, por isso precisaram fazer outra. O Charles Cox, aquele da Agência Estatal de Proteção dos Trabalhadores, acreditava que eles tinham outro motivo para isso. Quando fizeram a segunda autópsia, os legistas provavelmente queriam ter certeza de que os produtos químicos aos quais a Glória tinha sido exposta já haviam se dissipado o suficiente. Existem muitos produtos químicos que têm meia-vida e desaparecem com o tempo, disse o Charles. Para quem não se lembra, né, o Charles era um dos caras que foi expulso daquela primeira autópsia. Embora as autoridades do condado tenham agido como se fosse a coisa mais normal do mundo realizar uma autópsia em duas partes, em duas etapas, sei lá, outros legistas afirmaram que esse não é, de jeito nenhum, o procedimento padrão.
Um patologista veterano deve ser capaz de fazer uma autópsia em uma única ocasião, de uma vez só. Durante uma audiência sobre o processo movido pelo condado contra a família da Glória, o juiz do Tribunal Superior de Riverside, o Victor Michelli, criticou os legistas por conduzirem a segunda autópsia e não terem informado a família Ramírez para que o patologista particular deles pudesse comparecer. Essas ações davam a impressão ao público de que o hospital e o condado tinham algo a esconder. O juiz, então, ordenou que as autoridades do condado respondessem sob juramento a perguntas sobre a investigação do caso da Glória Ramírez. E aí, o condado simplesmente retirou o processo contra a família dela. Eles não queriam ter que responder a essas perguntas desconfortáveis. 2 meses depois da morte da Glória, o seu corpo foi finalmente liberado. Mas o cadáver foi entregue em péssimo estado a um patologista de Orange County contratado pela família Ramírez para realizar a autópsia particular. O corpo da Glória estava muito decomposto. Todos os órgãos internos dela, que tinham sido removidos durante as autópsias do condado de Riverside, foram colocados todos juntos dentro de um saco plástico. E o coração da Glória estava faltando. Ok. Eu não sei o que é pior. Mas o saco plástico estava, dentro da Glória ou veio anexado? Veio separado. Ah, tá. O saco cheio de órgãos misturados, tudo junto ali dentro. O legista do condado de Riverside, o Scott Hill, decidiu que a Glória tinha morrido de insuficiência cardíaca e renal, em decorrência do câncer. Mas o patologista da família Ramírez disse que ele não era capaz de determinar a causa da morte da Glória, porque o seu coração estava faltando e os seus outros órgãos estavam contaminados com matéria fecal, além de estarem todos juntos e misturados ali na sacola. E, além disso, o corpo já estava muito decomposto. Parecia até que tinham feito de propósito, guardaram o corpo da Glória numa geladeira quebrada só para deixar ele ir se desfazendo, para que a autópsia da família não pudesse ser concluída, sabe? Uhum. Glória foi mantida refém por tanto tempo que nossa autópsia não teria resultados significativos. Acho que o condado já descobriu como ela morreu e queria ter certeza de que nós não descobriríamos, disse na época o cunhado da Glória, David Garcia. Enquanto isso, a investigação da Agência Estatal de Proteção dos Trabalhadores sobre os gases tóxicos do hospital foi interrompida misteriosamente. 2 semanas após a morte da Glória, o Charles Cox e o Tom Kruncevich, os funcionários da agência que foram expulsos da primeira autópsia, foram retirados da investigação. Disseram ao Charles que ele não era sensível à natureza altamente política do caso. E o Tom foi informado de que estava sendo afastado do caso porque tinha sido agressivo e não cooperativo com funcionários do hospital, sendo que ele foi tirado à força por um policial a mando do legista de dentro da sala onde acontecia a autópsia. O Scott Hill, o legista, reclamou que os 2 homens da Agência Estatal de Proteção dos Trabalhadores tinham feito ameaças e usado táticas de intimidação para tentar atrasar o processo da autópsia. O arquivo da Glória foi então transferido para o escritório regional da agência em Anaheim, na Califórnia, e um novo investigador só pôs os pés no hospital para se inteirar sobre o caso 6 semanas depois. E mesmo com vários funcionários da agência afirmando que tinha algum tipo de agente tóxico, como um gás venenoso, naquele pronto-socorro, o cara não estava nem aí. Essa galera da proteção dos trabalhadores, o que eles estão fazendo aí? Eles estão investigando o que aconteceu porque atingiu os trabalhadores. Atingiu, no caso, os funcionários do hospital. É tipo a galera da periculosidade. 23 pessoas passaram mal e algumas ficaram na UTI depois desse dia. Então, eles foram investigar, né, se estava tudo bem ali no ambiente de trabalho, entendeu? Entendi. Se tinha algum risco para os trabalhadores ou algo assim. Uhum. Não muito antes do Charles e do Tom serem afastados do caso,
o Ken Cohen, o chefe da Agência de Serviços de Saúde do condado, enviou um e-mail à sua equipe. Na mensagem, obtida pelo jornal New Times de Los Angeles, o Ken, que também supervisiona o hospital, ordenou aos seus subordinados que mantivessem a boca fechada sobre o incidente devido a um acordo muito sensível com a Agência Estatal de Proteção dos Trabalhadores, que poderia ser perturbado com reportagens adversas da imprensa. O advogado Peter Osinoff, que representava o Ken Cohen e a Agência de Saúde do condado, reconheceu que houve sim um acordo nos bastidores entre o condado e a Agência Estatal de Proteção dos Trabalhadores. Ele disse que a agência tinha concordado em retirar o tom da investigação e prometeu transferir a investigação para o escritório regional. O Charles Cox também acabou sendo rebaixado na agência. A investigação do legista sobre a morte da Gloria na primavera de 94 coincidiu com a campanha do Scott Hill para manter o seu emprego. O Scott estava tendo sua reeleição como legista do condado, legista-chefe, do condado, desafiada por um subordinado que resolveu concorrer com ele, chamado Rick Diaz. O Scott recebeu muita atenção da mídia enquanto ele estava fazendo a sua campanha. Ele estava sempre sendo cercado por repórteres ávidos por declarações sobre o caso da Gloria. O nome dele aparecia nos jornais e o rosto dele estava sempre na TV, em matérias que falavam sobre o caso. Essa era uma vantagem inestimável para qualquer político no calor de uma campanha acirrada, mesmo que fosse alguém só concorrendo para o cargo de chefe dos legistas, Mas, apenas um mês após o início das investigações, aconteceu algo que poderia ser um desastre político para o Scott Hill. Uma das subordinadas dele, que era uma das legistas responsáveis pelo caso da Gloria, cometeu suicídio. O nome dela era Stephanie Albright e ela deu um tiro em si mesma enquanto falava com o seu ex-marido ao telefone. Ela afirmou que tinha decidido tirar a própria vida porque estava sob uma pressão muito grande no caso da Gloria Ramirez. Caraca. Mas o Scott logo anunciou que a morte surpreendente da Stephanie não impediria o progresso da investigação. Faltando apenas algumas semanas para as eleições, o Scott finalmente divulgou as suas conclusões sobre a causa da morte da Gloria. Insuficiência cardíaca e renal relacionada ao câncer, Isso vocês já sabiam. Mas ele também tinha concluído, nesse relatório, que esse suposto odor que teria feito 23 pessoas passarem mal era simplesmente o cheiro da morte. Muito científico. No início, essa intensa cobertura do caso da Gloria fez com que o Scott parecesse competente, um legista tentando resolver um caso difícil e intrigante. Mas em pouco tempo ele se viu sob ataque. O Scott foi muito criticado pelo manuseio descuidado do corpo da Gloria e pela realização daquela segunda autópsia secreta. Em junho, aconteceu a eleição e o Scott, que achava que era certo que ele ia ganhar, se viu indo para um segundo turno contra o Rick Diaz. A eleição do segundo turno aconteceria em novembro. Sentindo a pressão, o Scott abandonou essa teoria maluca que o cheiro da morte fez todo mundo passar mal. Não faz nenhum sentido mesmo, Médicos e enfermeiros que veem pessoas doentes e morrendo todos os dias e que cuidam dos traumas mais terríveis que chegam no pronto-socorro, não iam começar a passar mal todos juntos só por causa disso, porque sentiram o cheiro da morte na paciente com câncer terminal. Eles sabiam que a morte dela estava muito próxima e passaram mal todos juntos. Pessoas foram até para a UTI por causa daquele odor. O Scott já tinha contatado cientistas do Laboratório Nacional Lawrence Livermore e pedido que eles investigassem o caso da Gloria. Esse laboratório não era exatamente relacionado com medicina, toxicologia, nem nada parecido. Eles eram fabricantes de armas nucleares desde a época da Guerra Fria. Nos anos 90, depois que a Guerra Fria acabou,
O laboratório já não tinha mais o que fazer. E se ele não se reinventasse de alguma forma, perderia a sua utilidade e também todo o seu financiamento. Então, foi criado o Centro de Ciência Forense do Laboratório de Livermore. Quando o caso da Glória aconteceu, em 94, esse centro tinha acabado de ser implementado. O Brian Anderson, o diretor do centro, foi quem assumiu o caso da Glória Ramírez. O Scott Hill deu ao Brian todas as amostras biológicas coletadas nas autópsias da Glória. O Brian fez algumas análises usando o cromatógrafo gasoso e espectrômetro de massa, que era o mesmo processo usado pelos toxicologistas do condado de Riverside e que não tinha apresentado nada de anormal. Mas o Brian encontrou algo novo. Ele afirmou que havia vestígios de dimetilsulfóxido no sistema da Glória. Eram só alguns poucos traços, mas o dimetilsulfóxido claramente estava lá. O dimetilsulfóxido, por si só, é uma substância estável e inofensiva. Ele é um composto orgânico de enxofre que está disponível como um desengordurante utilizado na limpeza automotiva. Ele também era comumente ingerido e aplicado diretamente na pele por pacientes com câncer. Não que ele fosse um bom remédio ou algo assim, era mais uma lenda urbana. Houve uma época em que aconteceram pesquisas e testes a respeito do dimetilsulfóxido para saber se ele poderia ser usado como um remédio para dor. Os atletas, logo que ouviram falar desses testes, já começaram a usar a substância em suas lesões esportivas e a fofoca sobre o dimetilsulfóxido se espalhou. Mas a FDA, a Agência Reguladora de Comidas e Drogas, lá nos Estados Unidos, suspendeu os testes e as pesquisas quando os resultados mostraram que o uso prolongado da substância poderia deixar as pessoas cegas. Nossa. Quimicamente falando, dimetilsulfóxido é composto por um átomo de carbono, 3 átomos de hidrogênio, 2 átomos de enxofre e um átomo de oxigênio. De acordo com a teoria do Brian Anderson, quando a Glória passou pelo processo de ventilação, recebendo oxigênio direto nos pulmões, o dimetilsulfóxido teria mudado quimicamente. Um átomo de oxigênio teria se juntado à sua fórmula e ele teria se tornado o dimetilsulfona. Assim como o dimetilsulfóxido, o dimetilsulfona também é inofensivo e ele é comumente encontrado em plantas e até comercializado como um suplemento dietético. Até agora tudo bem, né? O problema só acontece quando são 4 átomos de oxigênio que se juntam a essa substância. E até agora só tem 2 átomos de oxigênio na nossa fórmula. Estou me sentindo uma professora de química. Matéria na qual eu nunca fui boa. Nem um pouco boa. Química orgânica, eu lembro de ter aprendido bastante, ter ido muito bem. E só. Assim, eu nunca aprendi nada de química. A única matéria na qual eu fui para recuperação na vida, no segundo ano, no primeiro e no segundo ano do ensino médio, foi química. Tirando isso, nunca fui para recuperação. Quando eu tava no Cefet, no segundo ano, eu tive um professor muito bom de química orgânica. Eu lembro de ter aprendido bastante. E vou lembrar o nome dele? Claro que não. Aí eu lembro quando eu cheguei no terceiro ano, entrou um negócio de química térmica? Química... Sei lá. Eu não lembro agora se é química... É uma química que tem a ver com calor e troca de energia, é um negócio mais complexo. Ah, tá. Eu lembro dessa matéria. Aí... Essa é engraçado. Foi embora. Engraçado que era nessa parte que eu nem era tão ruim assim. Entendeu? Todo o resto era péssima. Agora falando sobre, a fórmula com os 4 átomos de oxigênio. A terceira evolução do nosso Pokémon. Isso aí. Esse composto, formado por um átomo de carbono, 3 átomos de hidrogênio, 2 átomos de enxofre e 4 átomos de oxigênio, é chamado de sulfato de dimetila, e ele emite gases terrivelmente tóxicos. O Brian achou que ele estava no caminho certo.
Ele concluiu um relatório para o Scott Hill, afirmando que ele acreditava que a Glória estava usando o dimetilsulfóxido como um remédio caseiro para dor. A aplicação tópica na pele da Glória poderia explicar a aparência oleosa que o corpo dela, especialmente o tórax, apresentava. Os cientistas do laboratório teorizaram que o dimetilsulfóxido no sistema da Glória poderia ter se acumulado devido à sua insuficiência renal. O oxigênio administrado no pronto-socorro poderia ter se combinado com o dimetilsulfóxido para formar o dimetilsulfona. E o dimetilsulfona cristaliza quando ele está em temperatura ambiente. E nós sabemos que havia umas partículas esbranquiçadas, meio cristalizadas no sangue da Glória. Os cientistas ainda acrescentaram que os choques elétricos administrados durante a desfibrilação poderiam ter convertido a dimetilsulfona no sulfato de dimetila, e o sulfato teria sido responsável pelos sintomas relatados pela equipe do pronto-socorro. O Scott Hill adorou esse relatório e o divulgou como um adendo ao seu relatório final sobre a morte da Glória. O legista fechou seu arquivo e a descoberta foi publicada na revista Forensic Science International. Mas havia 2 problemas com a conclusão do Brian Anderson e da equipe do Livermore. Um desses problemas era que havia mais cientistas discordando do que concordando que essa teoria era possível. Alguns toxicologistas mundialmente famosos leram a publicação e afirmaram que era quimicamente impossível que o oxigênio administrado em hospitais desencadeasse essa reação química. O segundo problema era que a família da Glória negou veementemente que ela estava se automedicando com o dimetilsulfóxido. O estudo do laboratório foi amplamente ridicularizado na comunidade científica. Não há nenhum químico experiente em qualquer lugar do planeta que considere essa teoria plausível. Mesmo um químico universitário saberia que isso não é possível, disse o professor Stanley Jacob, um dos maiores especialistas mundiais em dimetilsulfóxido. Ele ainda acrescentou que esse estudo do laboratório de Livermore era tão pateta, tão goofy, foi a palavra exata que ele usou, que os autores nunca conseguiriam publicá-lo nem como uma tese de pós-graduação. E para mim é bizarro como ele está falando sobre um químico universitário, uma pós-graduação, como se fosse um insulto. Uhum. É meio babaca, né? Porque deve ser muito difícil você fazer uma faculdade de química, você fazer uma tese de pós-graduação para química, sabe? Eu entendo que ele está querendo falar quão ridículo e improvável esse com conhecimento estudo básico, era, né? sabe? Mas é meio babaca. Pelo menos soa muito babaca pra mim, entende? Não, eu entendo, mas ao mesmo tempo eu acho que não deve ter funcionado, né? Porque Não, me parece que essa é meio que a explicação oficial que pegou. E eu digo isso porque quando eu pesquisei aqui o nome da Glória, o Google autocompletou Glória Ramirez Grey's Anatomy. E aí eu descobri que teve um episódio inspirado pela Glória Ramirez. E vendo rapidinho pela Wikipedia, eu vi muito pouco Grey's Anatomy, gente. Eu vi, mas não vi muita coisa. Parece que a grande sacada no final do episódio, quem tem no House, agora eu sei que ela tem, era que, na verdade, era algum medicamento que ela estava usando que teve uma reação com a quimioterapia e virou uma outra parada tóxica que fez todo mundo passar mal, entendeu? Então é uma adaptação desse caso, né? Não, é uma adaptação dessa explicação, Sim. Né? De que ela estava usando um remédio na pele e esse remédio evoluiu, que nem um Pokémon, evoluiu 2 vezes e derrubou todo mundo. Os cientistas do laboratório afirmaram em um artigo da revista Discover, em 1995, que eles tinham apresentado aquele relatório sobre o dimetilsulfóxido apenas como uma teoria e não como uma explicação definitiva para o que aconteceu. Eles também criticaram o legista, o Scott Hill, por ele ter divulgado o que pretendia ser um relatório confidencial.
Muitas pessoas sabem que o dimetilsulfóxido está presente em quantidades mínimas no corpo humano. Muitas pessoas. Muitos químicos. Ele é um ingrediente comum em alimentos processados e é metabolizado rapidamente pelo sistema urinário. No caso da Glória, que tinha uma obstrução do trato urinário que desencadeou a insuficiência renal, ele não foi metabolizado. E só por isso que os cientistas conseguiram detectá-lo no corpo dela. Se não fosse por esse bloqueio, o dimetilsulfóxido provavelmente não teria sido detectado no corpo da Glória. O laboratório pode ter passado uma vergonha bem grande com essa teoria e, infelizmente, ela foi tão disseminada que quase todos os artigos que a gente lê sobre esse caso mencionam essa como a causa oficial do incidente no pronto-socorro. Mas para o Scott Hill deu tudo certo. Ele conseguiu ser reeleito como chefe do escritório do legista do condado de Riverside. O condado de Riverside está inundado de metanfetamina e de pessoas que a produzem. Mudamos de assunto. Por isso que tem uma vírgula. Olha aí. Desde 1988, mais de 1.000 laboratórios clandestinos de metanfetamina foram fechados no condado e as autoridades estimam que talvez o dobro tenha passado despercebido. O Departamento Estadual de Repressão a Narcóticos chegou a apelidar o condado de Capital Mundial da Metanfetamina. Deve estar escrito isso na plaquinha de Bem-vindo a Riverside, a capital mundial da metanfetamina. Os laboratórios de metanfetamina surgem nos lugares mais improváveis no condado de Riverside. Em 95, 3 pessoas foram presas por administrarem um laboratório numa creche. Em 96, a polícia encontrou um laboratório na casa de uma professora de ensino médio, e não, ela não era uma professora de química. Breaking Bad, igualzinho. É? Eu nunca vi. Sim, só que ele é professor de química. Ah, tá. Essa professora eu acho que ela era de literatura, então assim, né? Nada a ver. Não, e muito do Breaking Bad é tentar achar o lugar secreto pra fazer também, sabe? Faz tá. num trailer no deserto, agora faz numa lavanderia. Num trailer que você falou? Sim. Agora vamos fazer um serviço de dedetização e quando fechar a casa das pessoas, a gente vai lá e cozinhar a metanfetamina dentro da casa das pessoas e já tá fechado, ninguém vai entrar mesmo e tal. Caraca. Não, eu fiquei surpresa quando você falou do trailer, porque a próxima coisa que eu ia contar é que em 96 ou 97 também, 3 crianças morreram quando um laboratório clandestino explodiu no trailer onde eles moravam. E a cozinheira da metanfetamina era a mãe das crianças. Então, né, tá aí. O trailer também inspirando Breaking Bad. Ainda assim, a ideia de um laboratório de metanfetamina num hospital pode parecer absurda. Mas tal operação foi descoberta numa instalação médica pública em 1990. Não seria a primeira vez que isso aconteceria. A metanfetamina poderia ser facilmente produzida em um hospital. Um hospital é basicamente um laboratório legítimo. Você consegue encomendar os produtos químicos necessários sem que ninguém suspeite. A metanfetamina pode ser produzida por praticamente qualquer pessoa com alguns copos e alguns solventes. Ela não só é uma droga simples de preparar, mas um investimento de $500 em produtos químicos e equipamentos pode rapidamente ser transformado em drogas no valor de $10 a $12 mil. Mas o processo de fabricação utiliza uma variedade de produtos químicos voláteis que podem explodir ou liberar gases nocivos. Enfrentando a repressão policial, muitos fabricantes de metanfetamina recorreram à produção da droga em etapas, produzindo diferentes componentes e realizando essas etapas em locais separados para evitar a detecção. Eles compartimentalizaram a produção da metanfetamina. A Califórnia e alguns outros estados tentaram suprimir o comércio de metanfetamina, exigindo licenças para comprar solventes e outros produtos químicos necessários para produzi-la. Mas isso só levou ao desenvolvimento de um mercado clandestino dos precursores químicos que podem ser misturados para produzir a droga. É um desses precursores que o Charles Cox,
o gestor distrital da Agência Estatal de Proteção dos Trabalhadores, acredita que estava sendo produzido no Hospital Riverside General. Você lembra quem é o Charles Cox? Um dos 2 caras da Agência de Proteção aos Trabalhadores que foi expulso pelo sargento da polícia. Isso. E depois foi rebaixado, deu tudo Muito errado bem. pra ele. O Charles afirmou numa entrevista ao jornal New Times de Los Angeles que acredita que havia um produto intermediário e não a metanfetamina completa que estava sendo fabricado no hospital e que depois esse produto era transportado para a preparação da droga ser concluída em outro lugar. O Charles também afirmou que durante a investigação, as autoridades do condado podem ter descoberto que havia funcionários do hospital administrando seus negócios de drogas paralelamente e decidiram encobrir tudo. Segundo o Charles, esses precursores químicos teriam sido secretamente embalados em bolsas intravenosas para serem contrabandeados para fora do hospital. Se fosse esse o caso, será que uma dessas bolsas pode ter ido parar acidentalmente no pronto-socorro? E será que uma enfermeira inadvertidamente pode ter injetado aquela bolsa na Glória? Se a enfermeira extraísse algum líquido da bolsa antes de iniciar a administração intravenosa na Glória, isso poderia explicar como a substância se espalhou no ar. Sempre que a gente vai, que as enfermeiras vão injetar alguma coisa na gente, no paciente, dar uma vacina ou algo assim, a enfermeira dá aquela apertadinha na seringa para sair um pouco do líquido, sabe? Uhum. E isso é para garantir que não vão ter bolhas de ar entrando na sua corrente sanguínea, em você, porque isso é uma coisa que pode ser fatal. Ao fazer isso, um desses compostos da metanfetamina pode ter ido parar no ar do pronto-socorro naquela noite, entendeu? Ah, quando ela apertou a seringa no ar. Quando ela foi injetar a bolsa de soro, que ela achava que era soro, na Glória, ela deu aquela apertadinha para o soro começar a correr e não correr risco de fazer bolha de ar dentro do corpo da Glória. E nessa apertadinha que ela deu, a substância saiu de dentro da bolsa, foi parar no ar e começou a se espalhar, intoxicar todo mundo. Embora a metanfetamina acabada não tenha nenhum cheiro, a não ser que ela tenha sido mal produzida, os precursores da metanfetamina geralmente exalam cheiro de amônia e um odor bem ruim, parecido com o cheiro de esgoto. E é muito curioso que a noite em que a Glória morreu não tenha sido a primeira vez que gases com cheiro de amônia e esgoto foram sentidos naquele hospital. De acordo com os registros do Riverside General Hospital e da Agência Estatal de Proteção dos Trabalhadores, eram relatados regularmente cheiros de esgoto no local, mas nenhuma fonte nunca foi encontrada. Cerca de um mês antes da evacuação do pronto-socorro por causa da Glória, um paciente com câncer saiu de dentro do quarto depois que ele e a esposa foram dominados por gases nocivos. Esse paciente, chamado Dennis Weiss, disse que o cheiro era tão intenso que o fez vomitar. 2 dias depois, os vapores químicos encheram novamente o seu quarto e ele foi novamente forçado a sair. Além disso, os registros do hospital mostram que na manhã anterior à chegada da Glória no pronto-socorro, os funcionários relataram novamente odores semelhantes aos de esgoto. Mas esse cheiro não é a única evidência que pode apontar para a presença de metanfetamina, ou seus precursores, Uma série de sintomas experimentados por Glória e pelos funcionários do pronto-socorro que passaram mal correspondem aos sintomas associados à exposição aos gases da metanfetamina. E a análise do sangue retirado da Glória na autópsia da médica residente Julie Gortinsky e da enfermeira Sally Baldeiras mostraram algo raro e intrigante: níveis elevados de cianeto. Ed Brown, um químico especialista em metanfetamina, afirmou ao New Times de Los Angeles que os níveis elevados de cianeto podem ser explicados pela exposição à metilamina, um ingrediente tóxico que compõe a metanfetamina e que tem um forte odor de amônia.
Altas concentrações da metilamina podem causar um vapor volátil que é muito cáustico e causa dores de cabeça, tontura, queimação nos olhos e na garganta. Também é altamente irritante para o trato respiratório. A metilamina pode ser metabolizada pelo corpo e convertida em cianeto. Você falou da metilamina e eu achei esse nome familiar. E também é um grande lance do Breaking Bad tentar arrumar a metilamina para fazer a metanfetamina. Então, eles roubam de um armazém os barris, eles roubam de um trem de carga. Então Sim. é um big deal pra galera que assiste. Eu acho que Breaking Bad Bad tem tudo a ver com esse episódio. Né? Sim, sim. Outro mistério que os legistas e cientistas da Califórnia não conseguiram resolver foi a respeito de um vapor encontrado no saco que continha o cadáver da Glória. Os pesquisadores alegaram que era algo que não estava em suas bibliotecas químicas. Mas o Alexander Shulgin, um ex-professor de toxicologia forense da Universidade da Califórnia, analisou a fórmula desse gás e descobriu que correspondia a amilamina, um outro precursor químico usado para produzir a metanfetamina. O Alexander ainda acrescentou que ele foi capaz de descobrir o que era aquele gás tão rápido que ele duvidava que os investigadores tivessem feito um esforço sério, no trabalho deles. Os testes no corpo da Glória não detectaram metanfetamina ou outras drogas ilegais, segundo as autoridades. Mas os toxicologistas afirmaram que um corpo em decomposição produz substâncias que podem dificultar ou impossibilitar a detecção da metanfetamina. Além disso, os toxicologistas não testaram o corpo da Glória procurando pelos precursores da metanfetamina. Eles só fizeram testes para ver se tinha a metanfetamina já acabada. Sem contar que, como a metilamina se transforma em gás tão rapidamente quando é exposta ao oxigênio, isso explicaria por que nenhum vestígio dela foi encontrado nos testes toxicológicos. Tudo foi parar no ar e nos pulmões de outras 23 pessoas. A investigação do jornal New Times de Los Angeles incluiu mais de 30 entrevistas e uma análise de milhares de páginas de documentos governamentais e documentos legais. O jornal também revelou que evidências cruciais relacionadas ao caso desapareceram. A seringa usada para tirar o sangue da Glória, aquela seringa, que todo mundo cheirou para ver se realmente tinha o odor de amônia, nunca foi encontrada. Depois de evitar perguntas sobre seu paradeiro por várias semanas, o porta-voz do condado de Riverside finalmente confirmou que a seringa estava desaparecida. Ele disse aos repórteres que não ocorreu ao corpo de bombeiros recuperar a seringa na noite de 19 de fevereiro de 94. Mas a enfermeira Sally Baldeiras, a última pessoa a manusear a seringa naquela noite, disse que os especialistas em materiais perigosos do Corpo de Bombeiros perguntaram a ela sobre a seringa. E a Sally disse também que o seu supervisor lhe perguntou onde exatamente ela tinha descartado a seringa e como eles poderiam encontrá-la. Mas, de algum jeito, o sangue retirado da Glória no hospital antes dela morrer desapareceu. Enquanto isso, a bolsa intravenosa usada na Glória foi enviada para a FDA, a agência que regula alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, para que eles fizessem testes de acordo com um dos legistas de Riverside, o Dan Cupido. Mas o Dan reconheceu recentemente, num depoimento, que ele nunca se preocupou em entrar em contato com o FDA para saber se a bolsa havia realmente sido testada. Outros materiais, como tubos intravenosos, toalhas, roupas de cama e as roupas usadas pela equipe e pelos pacientes do pronto-socorro, foram embalados, colocados em barris e enviados para uma instalação no deserto, onde ficaram largados debaixo do sol pelos próximos meses. Não foram realizados testes nesses materiais, que também não foram devidamente etiquetados, é lógico. Claro que todo esse material se deteriorou. Apesar da natureza de destaque do caso da Glória, o condado não tinha uma cadeia de custódia indicando quem era o responsável por quais provas e quando.
Também não foram feitos esforços para descobrir como as evidências deveriam ser preservadas. A família Ramírez moveu um processo contra o condado, o estado e o hospital, acusando as autoridades de destruírem deliberadamente as provas e de encobrirem a liberação de algum tipo de substância tóxica ou perigosa no pronto-socorro. A forma como eles lidaram com as provas é consistente com um encobrimento total, disse o Ronald Schwartz, advogado que representou a família Ramírez. A família Ramírez ganhou o processo e recebeu uma indenização de $350 mil por causa de tudo o que aconteceu. Só 350 mil. O que prova que era muito mais barato mesmo para o condado, para a direção do hospital, esconder, né, se algo realmente estivesse acontecendo de errado ali e aturar um processo na justiça, sabendo que ia pagar uma quantia irrisória, que é 350 mil perante tudo que aconteceu com a Glória, do que você contar a verdade e investigar e realmente fazer alguma coisa para que isso não se repetisse, entende? Se tinha alguém lá fazendo metanfetamina, ia sair mais caro para eles se acontecesse uma investigação e o hospital acabasse fechando ou acabasse mudando a administração toda ou algo assim. Uhum. Então... Saiu barato. Saiu muito barato, uma indenização de 350 mil. E os acordos com os funcionários. Além da histeria coletiva, do cheiro da morte, do dimetilsulfóxido e da metanfetamina, tem uma última teoria que eu preciso compartilhar com vocês. Aliens. Ai, meu Deus. Essa teoria afirma que os sintomas estranhos e as partículas presentes no sangue da Glória são provas sólidas de que ela foi vítima de uma abdução alienígena. E a substância oleosa no peito da Glória nunca foi identificada porque ela não era desse planeta. Parece muito absurdo, eu sei. Nada nesse caso aponta para o possível envolvimento de alienígenas, mas eu tô mencionando essa teoria porque esse incidente foi inspiração para um episódio do Arquivo X. Terceira série desse episódio. O episódio em questão, chamado The Erlenmeyer Flask, é o último episódio da primeira temporada do Arquivo X, e ele foi ao ar em 13 de maio de 94, quando as notícias sobre a Glória ainda estavam bombando. Nesse episódio, Mulder e Scully descobrem evidências de experiências secretas do governo com DNA alienígena, mas as evidências e todas as pessoas que as viram são prontamente identificadas, localizadas e eliminadas por homens que mais tarde são identificados como agentes clandestinos. Em um certo momento do episódio, um dos personagens passa mal e é levado numa ambulância. Enquanto ele está na ambulância, um gás venenoso é emitido do seu corpo quando os paramédicos realizam uma descompressão. Os roteiristas da série confirmaram que criaram essa cena especialmente inspirados pelas notícias da morte da Glória, que tinha acontecido em fevereiro, e o episódio foi ao ar em maio. Então, realmente, era muito perto, sabe? Eles só liam os jornais e, vamos botar isso aqui no Arquivo X? Vai ser Alien agora, Devia estar beleza. longe ainda de uma explicação oficial. Tava muito longe, Então pode ser Alien, vambora. A Glória foi pro túmulo com a mídia chamando ela de mulher tóxica. O meio-irmão da Glória, o Raul Ochoa, ligou à TV poucos dias depois da morte dela e viu um comediante brincando que a Glória devia ter comido um burrito muito picante para ter nocauteado tantas pessoas no hospital. Mais triste ainda é que o filho da Glória, o Buddy, ele sofreu muito bullying na escola depois que a mãe dele morreu. Ele era provocado constantemente por crianças que gritavam: "Sua mãe é um monstro! Sua mãe é um monstro!" Nossa. 10 semanas depois da morte, a Glória foi finalmente enterrada no cemitério Olivewood, em Riverside. Ela usava um vestido branco simples. A sua família e amigos precisaram realizar uma venda de garagem, além de venderem biscoitos e brownies para conseguirem pagar pelo funeral dela. O reverendo Brian Taylor, que presidiu o enterro da Glória, não conseguiu conter a sua raiva pela forma como o condado lidou com a investigação da morte dela, e afirmou que a Glória não foi tratada corretamente, tendo sido enterrada até sem o seu coração. A Glória era uma mulher divertida e alegre. Tudo que ela não era é uma pessoa tóxica.
O corpo da Glória pode ter causado um incidente de toxicidade no hospital, sim, mas ela foi muito mais do que isso. Para todos que a amavam, ela não era a mulher tóxica, ela era apenas a Glória. Esse episódio foi feito com a colaboração da nossa querida apoiadora Silvia da Silva, minha parente. Muito obrigada, Silvia, por você ter escolhido apoiar o Detetive do Sofá. Eu espero que você tenha gostado desse caso maluco sobre a toxicidade da Glória Ramírez. Tadinha da Glória. E se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast, é só você ir lá no Orelo ou no Apoia-se. Qual a sua teoria preferida para aquele incidente no hospital em fevereiro de 94? Você acha que a culpa foi da Glória ou não? Você acha que pode ter realmente sido um caso de histeria em massa? Pode ter sido o cheiro da morte? Pode ter sido uma reação química que aconteceu por causa do dimetilsulfóxido? Ou a culpa foi 100% do hospital e tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali que acabou indo parar lá na Glória e no pronto-socorro naquela noite? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me diz aí o que você achou desse caso e desse episódio. E se você ouviu o episódio até aqui, manda também sua teoria no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify. Eu gosto de ver as mensagenzinhas das pessoas. Eu também gosto. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.